O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual. Para exibição neste horário, censura livre. Hoje você vai entender por que a negligência na obra de Deus é algo tão sério e é condenado pelo próprio Deus, porque ele pode trazer consequências negativas tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito físico. Hoje você vai entender o porquê disso acontecer, especialmente com aqueles que já têm uma experiência na caminhada com Deus. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: não negligencie a obra de Deus. Para você mesmo. Jesus está falando com alguém aqui essa noite. É contigo mesmo, meu irmão. Essa palavra hoje é para você que já levantou a sua mão dentro de um templo ou na rua quando alguém intercedeu por ti e você declarou com a tua própria boca: eu aceito esse Jesus na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Essa palavra tem alvo hoje, é para você. Sim, você que desceu as águas, que supostamente tenha entendido o novo nascimento, o que é nascer de novo, o que é essa mudança de mente. E também para aqueles tantos que desceram as águas porque foram na onda. O pastor falou que tinha que se batizar, eu fui lá e me batizei. Assim como alguns também são crismados, outros enfeitiçados, e tantos dogmas humanos que não têm sentido nenhum. Mas eu me refiro àqueles que estão amparados, respaldados nas Escrituras, dentro de um livro chamado Bíblia Sagrada. É para você essa noite, esta palavra. Não importa se você esteja congregando ou não em algum lugar, não importa se você está desviado, desviada, se você tornou-se ateu ou virou um à toa, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. A palavra é para você refletir, especialmente nesse tempo tão difícil que a humanidade está enfrentando. E ainda que você não leia o livro Bíblia, ainda que você não se dedique às Escrituras, você deve estar acompanhando nos jornais, seja para televisão, rádio, internet. Você está vendo o que está acontecendo no clima, na política, na economia, guerras, rumores de guerras, tudo aquilo que você um dia já leu ou ouviu alguém falar, que está contido lá em Mateus 24, por exemplo, e tantas outras coisas. Mas de repente, você, mesmo entendendo que isso é importante, que Deus te alcançou, que aquela bênção que você tanto queria, aquela enfermidade que a medicina falou, não tem cura, foi curada. Aquela porta que não tinha como abrir, e muitas vezes nem existia a porta, e Deus trouxe a existência para te beneficiar, para tu levar provisão para o teu lar, para poder te abençoar. Eu começo pela carta do apóstolo Paulo de Romanos, no capítulo 12, verso 11, que assim nos diz o texto: não sejam preguiçosos ou negligentes para realizar o bem, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. E servir o Senhor é o quê, pastor? O que significa servir ao Senhor? Como é que eu posso servir um Deus invisível? No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, entre os versículos 34 e 40, Jesus falou explicando aos discípulos que quando você desse pão a quem tivesse fome, água a quem tivesse sede, roupa ao que necessitasse de vestimentas, ou aquele que estivesse doente, ou aquele que estivesse internado no hospital doente e você fosse visitá-lo, aquele que estivesse preso, sem julgamentos quanto ao crime que ele cometeu, mas sabendo que lá ele estaria pagando sua pena por seu pecado, e você inquestionavelmente fosse lá falar do amor de Deus para ele, visitando ele, fazendo isso a estas pessoas, Jesus disse: é a mim que vocês estão fazendo, portanto esta é a obra que eu espero de vocês, nada mais além disso. Todo mais é apenas uma liturgia, para muitas vezes não redundar em absolutamente nada, a não ser o homem servindo o homem dentro de um sistema religioso manipulador. Mas o Evangelho não tem essa pretensão. Mesmo em alguns templos religiosos, graças ao bom Deus, ainda que poucos ministérios, eles praticam essa consciência que liberta o homem e que traz realmente essa verdade espiritual, abrindo os olhos para que as pessoas se sintam envolvidas na obra de Deus, não como um fardo, não como um peso, não como algo que só procuram na hora da dor, como se fosse um pronto-socorro ou um hospital, mas não tem prazer de sentar-se à mesa, como quem vai a um bom restaurante, para poder participar de uma ceia santa. Não apenas em dia que tem santa ceia, mas a ceia da comunhão, a ceia do quão bom e suave é estar junto com os irmãos. E muitos irmãos pararam na caminhada e o Espírito Santo me inquietava esta semana para que eu chamasse a atenção desses tais, que devagarzinho vão se afastando da obra de Deus, achando que eles não são úteis, porque como eles não estão dentro de um templo, não estão agremiados a uma instituição evangélica ou católica, eu tenho Deus no coração. Eu percebi que esse momento do
congregar, desse encontro, que não necessariamente precisa ser dentro de um templo, mas que faz toda a diferença. Quão bom seria que todos nós congregássemos, nos reuníssemos. O salmista já aprofundadamente falava sobre isso, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, e Jesus reiterou que o corpo dele tem que estar realmente reunido. É na união dos membros que Deus ordena suas bênçãos para que cada membro deste corpo venha a ser abençoado. Mas infelizmente muitos acabaram se encolhendo. Não, isso aqui eu não quero responsabilidade, eu não quero compromisso, eu tenho coisas para fazer. E você acaba se isolando no mundo espiritual e as promessas acabam sendo retidas, porque Deus não é um Deus de barganha, não é um Deus toma lá e dá cá. Ele é um Deus que ele está pronto e preparado para nos abençoar. Porém, ele quer que nós compreendamos que ao nos abençoar, ele quer que nós nos tornemos igreja, e como igreja nos tornemos seu testemunho, cartas vivas, como diz o apóstolo Paulo, para que muitos outros venham ser tocados por esse evangelho, transformados e salvos, pois Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja, meus irmãos. Você deve estar ouvindo falar o tempo inteiro: Jesus está às portas, Jesus está voltando, o arrebatamento está aí, o arrebatamento vai acontecer. E muitos estão dormindo, estão ocupados tão somente com coisas dessa terra, ainda que seja com o suor do trabalho. O próprio Deus fala: que adianta você se matar a trabalhar se eu não der saúde para você? Você não se levanta da cama hoje. Então essa falta de gratidão, essa falta de envolvimento com as necessidades que a obra de Deus requer, mesmo em cultos domésticos como esse, através do qual o Ministério Cristão Cordão de Três Dobras e muitos outros, a exemplo de nós, se posicionou em fazer a obra do Senhor. E muitas vidas, muitas famílias têm sido alcançadas, porque esse chamado não parte de nós, não somos nós que preferimos fazer assim para nos diferenciar dos outros, querendo, sob qualquer presunção, nos achar melhor do que alguém. Absolutamente. O próprio evangelista João, lá no capítulo 15, verso 16, já explicou isso, quando ele nos diz no texto: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês vão e deem frutos, frutos duradouros, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Por isso que as pessoas às vezes não compreendem. A gente ouve tanto falar em nome de Jesus, tal coisa. Sai em nome de Jesus. Senhor, me abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa aquele ou aquela pela qual eu estou orando, em nome de Jesus. E muitas vezes as orações não são respondidas, porque embora nós falemos em nome de Jesus, mas aquele nome é só um nome. Aquele nome não tem uma relação, não há um relacionamento com o dono deste nome, para que ele possa legitimar verdadeiramente o poder que há em nome dele quando nós nos preocupamos em servi-lo. Lá no livro de Provérbios, no Antigo Testamento, já era dito, no capítulo 18, verso 9: quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Ô palavra maravilhosa essa. Você imagina um cara trabalhando contigo, você precisando que ele, por exemplo, pegue uma mesa pesada, e precisa alguém te ajudar lá para agarrar uma mesa pesada. E aí, aquela mesa tampão de vidro, não pode deixar escapar que quebra. Ele vai lá, se descuida, escapa e pá, estoura a mesa. É tão problemático quanto alguém chegar lá e meter o pé na mesa propositalmente e quebrar. Então aqui Deus está dizendo que aquele que negligencia, ou seja, despreza a obra de Deus, como aquele que atrapalha, que fala mal, que não ajuda, que ao invés de ajuntar, espalha, são tão ruins um quanto os outros, porque Deus está preocupado que nós nos submetamos à vontade dele, fazendo com decência e ordem a sua obra, e não relaxadamente. Não pode ser de qualquer jeito. E para isso é necessário que nós compreendamos a palavra de Deus que já era falada no Antigo Testamento, desde os profetas, antes dos apóstolos, como no caso do profeta Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, somente a parte A, para ficar mais fácil a tua compreensão. Esse tema é pesado, irmãos. Me perdoem, porque não é o pastor Jário que está falando, é o Jeremias, nosso saudoso Jeremias, o profeta. Maldito aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. Terrível isso, irmãos, porque há uma responsabilidade muito grande. O diabo não está aqui para brincar, o diabo está para roubar, para destruir, para infernizar, para atormentar, pois no mundo jaz o maligno. E é imprescindível que o corpo de Cristo, conhecido como igreja, se posicione e cada membro faça a sua parte. E aqui não se fala apenas nessa obra de Deus, que é o dar o pão, a dar água, o vestimento, como eu já li anteriormente. Não é necessário somente isso, mas que você tenha uma vida de oração com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais. Se você ainda é adolescente, nos assiste essa noite. Essa prática diária que, infelizmente, por tradição desconcertante ou por ignorância até da minha família, por não conhecer a verdade, graças a Deus houve tempo de, depois desse encontro que eu tive ali em São Paulo, poder falar desse amor, e alguns da minha família já se renderam a essa verdade. Mas tradicionalmente há pessoas que têm caminhado escravas de outros dogmas, que ainda que culturalmente possam ter algum tipo de efeito tão somente cultural, né, sendo redundante até, mas nada além disso, faz com que muitas vezes nós nos distanciemos da verdade que liberta, da verdade que cura, da verdade que prospera e sobretudo da única verdade que salva. E por isso a necessidade de a gente ser abençoado e não maldito.
por estar distante da vontade do Senhor. E toda vez que nós nos distanciamos da luz, a tendência é nos aproximarmos da escuridão. E Deus está chamando a atenção de muitos aqui essa noite, assim como no segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, verso 11, o escritor nos diz: meus filhos, não sejam mais negligentes quanto aos seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, diante de Deus, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. Esse queimar incenso aqui tinha uma simbologia, obviamente, toda sacerdotal para aquela época. Mas contextualizando no dia de hoje, esse incenso, através do agir do Espírito Santo, é justamente a adoração, a palavra ministrada e os ouvidos acolhendo essa informação que é chegada, e não apenas como uma informação, mas como um poder, uma autoridade que vai transformando, que vai relativizando tudo aquilo que você tem por verdade, tudo aquilo que você tem por compreensão acerca do que supostamente seja a verdade que liberta, a verdade que pode te levar a alguma coisa maior das tuas expectativas. Mas quando você se depara com essa verdade, a primeira coisa que Deus faz é um constrangimento e uma mudança de comportamento, e você é induzido pelo Espírito Santo, compungido até para servi-lo, para você fazer a sua vontade. O primeiro passo é ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Ele tem para ti em particular, não como manada, não como um rebanho, não como alguém que vá tão somente por onda, por indução ou por persuasão, mas que você vá por inspiração do próprio Espírito de Deus, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. E Paulo, ele teve essa sensibilidade de falar isso numa carta específica a um pupilo dele, a um discípulo que ele ensinou esse evangelho, porque ele sabia que ele não ia durar muito tempo aqui na terra, logo ele partiria. E Timóteo foi ensinado também a não negligenciar essa obra de Deus, a qual ele estava ensinando ao seu discípulo. Então, na primeira carta, no capítulo 4, verso 14, ele escreve a Timóteo: Timóteo, não negligencie o dom que foi dado a você. Não foi eu, Paulo, que deu para ti isso aí, mas foi dado por mensagem profética. A palavra falou ao teu coração. E obviamente que também teve imposição de mãos dos presbíteros, dos anciãos. A partir do momento que nós estamos aqui e falamos dessa palavra, independente de você estar fisicamente aqui, independente de você estar presencialmente aqui, mas você está com os teus ouvidos abertos, os teus olhos atentos ao que se fala aqui, ao levantar as mãos, essa verdade, ela pode se instalar no teu coração. E depois, obviamente, você, constrangido por esse amor, seja com um cordão ou com algum grupo saudável. Eu digo isso porque hoje está difícil você dizer: procure a igreja mais próxima da sua casa. Então nós temos que ser mais cautelosos, mas procure a igreja mais próxima da palavra de Deus. Examinando as escrituras, você vai discernir isso. E qualquer dúvida, a gente está aqui para te ajudar. Mas entenda que é esse amor que vai te dar essa prática, essa alegria, essa vontade, esse desejo de servir esse Deus, e os dons automaticamente se manifestarão na sua vida. Portanto, observe a importância na consideração, na diligência, do capricho, na obra de Deus para o reino dos céus. O Evangelho de Mateus, versículo 14 ao 30, essa metáfora que Jesus usou para entender o quão importante é o que Jesus deixou para cada um, o qual Ele escolheu. Porque Ele sabe da tua capacidade, assim como sabe da minha. Jesus, quando me chamou ali em São Paulo, Ele sabia que eu não tinha formação teológica. Eu estava batendo corda na noite, meus irmãos, fazendo shows, pagando minhas contas, tocando na noite. E de repente Deus me arranca de tudo isso. E mesmo sabendo que eu não tinha esse conhecimento, através da sua palavra, o Espírito Santo foi me constrangendo, foi me ensinando, e depois isso me motivou sim a estudar, para compreender um pouco mais da palavra e poder passar essa informação para você, sem distorções, sem heresias, sem nenhum tipo de manipulação, como infelizmente o sistema religioso tem feito. E a gente está aqui para te ajudar a entender esse caminho, exatamente usando das metáforas que Jesus usou no passado, até que aquelas pessoas se tornassem servas e servos dele, para então ele falar numa linguagem mais clara, como ele fala conosco em espírito hoje. Veja o que Jesus falou, cujo texto também está no Evangelho de Lucas. Ele é replicado ali no capítulo 19, versos de 11 a 27. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos, chamou 3 empregados. Podia ser o Jairo, o Dodô ou o Dedé. Botando 3 dobras. Olha o que ele fez, irmãos, que coisa tremenda isso. Ele lhe confiou os seus bens. A um, ele deu 5 talentos. Ao outro, ele deu 2 talentos, que é o nome da moeda, metaforicamente falada aqui, nessa versão na qual eu estou lendo. Tá? Poderia ser 5 dólares, 5 reais, mas aqui a gente vai usar o termo talentos, porque é bem metafórica essa expressão talento, que tem a ver com as características que cada um de nós tem como dons para servir o reino de Deus. E a outro ele deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Hoje eu entendo porque Deus deu poucas pessoas para caminhar com o Jairo, porque Ele sabe até onde eu posso ir, Ele sabe até onde eu posso multiplicar, Ele sabe até onde eu, enquanto pastor, com o talento que Ele me deu, antes que Ele volte para arrebatar a igreja, Ele sabe até onde eu posso ir, Ele sabe até onde Ele pode contar comigo. E assim o texto segue.
partiu para a viagem que ele tinha que fazer, e a Bíblia não relata para onde. E o que aconteceu? O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. E o cara viajou, ele já pegou aqueles 5 talentos. Eu vou fazer render isso aqui. Eu vou dar um jeito de fazer isso aqui multiplicar. E assim aconteceu. Esse que tinha pegado 5 talentos trouxe outros 5. Mas o que tinha recebido apenas 1 talento, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com ele. Vamos sentar, vamos fazer a contabilidade. Esse que tinha pegado 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja o que eu ganhei. É coisa tremenda, irmãos, quando o cara espontaneamente ele pega aquilo que Deus deu para ele, ele sai de forma muito tranquila, sem pressão. Porque aquele homem que viajou, ele apenas distribuiu os talentos, ele não mandou fazer nada. Ele esperou para ver o que estava no coração de cada um deles. O que tem de gente que recebeu o talento, já levantou a mãozinha, recebeu. Eu aceito Jesus como meu único Senhor, meu único talento que eu estou recebendo na vida. E não está fazendo nada com esse talento, ele cavou e tem ocultado os dons que Deus já colocou à disposição, ainda que pouca coisa que Deus espera de cada um de vocês. E assim Deus está cobrando de você essa noite, meu irmão, minha irmã. Eu estou sendo apenas um porta-voz. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vem desfrutar comigo. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: aquele que recebeu 2 talentos, bem faceiro também, o Senhor me confiou 2 talentos, Senhor. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu para ele: muito bem, servo bom e fiel. Você também foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Perceba que Deus não está preocupado com a quantidade de talento que Ele dá para você. Ele vai reconhecer que se você foi fiel naquele pouco que Ele te deu, no muito Ele vai te colocar. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, senta que lá vem problema agora. Veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia, aquela desculpa, sabe? Sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso eu tive medo do Senhor, saí e escondi o seu talento no chão. Vai que daqui a pouquinho me roubam, eu perco. O que o senhor ia pensar de mim? Escondi num buraco, cavei. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Ele devolve aquele dom, aquele talento que Deus deu para ele. Pessoas cujos dons estão sendo enterrados, cujos talentos estão sendo desperdiçados, independente de você congregar numa instituição denominacionalmente chamada de igreja evangélica, ou dê o nome que você quiser, ou você que independente de não estar congregando, mas você acha que o fato de um dia você ter aceitado a Jesus, e hoje você está no seu comodismo, na sua casa, preocupado com o seu dia a dia, mas despreocupado com a obra de Deus, que é fundamental, porque aquele que não deixar casa, filha, mãe, gato, cachorro, papagaio por amor de mim, não é digno de mim. E é evidente que Jesus não quer que você negligencie a sua família, porque Ele também diz que aquele que não cuidar primeiro dos seus é pior que o incrédulo, é pior que o ímpio que tem negado a fé. Mas Ele quer que você entenda que a sua família precisa ser um pedacinho do céu aqui na terra. A sua família precisa ser igreja. Cada membro, para estar resguardado debaixo da graça do Todo-Poderoso, tem que ser alcançado. E a tua negligência, especialmente você, pai de família, que tem negligenciado a obra na tua casa, quantos irmãos que começaram lá atrás conosco, irmãos, há muito tempo atrás, quando a gente recém veio morar aqui, nunca mais vimos notícia. Antigamente telefonava: pastor Jair, me ajuda, eu tô com tal problema. Uma hora é um encravado, como diz o pastor André, outra hora é uma enfermidade um pouco pior, e a gente estava ali apresentando a Deus, e Deus mostrando misericórdia, mostrando que Ele é Senhor, que assim como Ele cura, Ele prospera, assim como Ele levanta, Ele também abate. Mas não entenderam a tornarem-se independentes dEle. E essa palavra fala sobre essa negligência essa noite, quando o próprio Deus fala, quando Ele vem devolvendo aquele talento que Ele não acabou não semeando, Ele botou num buraco, porque Ele teve medo, irmãos. Tu não tem que ter medo de Deus, tem que ter temor a Deus, respeito a Deus, porque se você tem medo, é porque você não está aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo medo. Esse homem não tinha amor por aquilo que aquele Senhor tinha feito, ao contrário dos outros 2, cujo talento foi multiplicado, foi dobrado. E aquele Senhor, metaforicamente falando sobre Jesus, disse isso para aquele que cavou e enterrou aquele talento: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde eu não plantei, eu ajunto aonde não semeei. Porque aquele que é Senhor, Ele não faz, Ele manda fazer. O Deus Todo-Poderoso, Ele faz brotar água da rocha. O Deus Todo-Poderoso, Ele abre porta onde não existe. O Deus Todo-Poderoso faz com que enfermidades simplesmente virem memórias, virem testemunhos de milagre, como tantos irmãos que a gente tem hoje no cordão, os pastores, incluindo eu e a pastora, que estávamos sentenciados à morte. Estamos aqui ainda em hora extra, aguardando o
dia da redenção, o dia onde o Senhor virá buscar e arrebatar a sua igreja. Não importa que a gente parta antes daquele arrebatamento coletivo, mas conscientes de que estaremos com Ele por toda a eternidade. Essa consciência faltou para esse servo mau e negligente. Se você sabia que eu tenho esse poder de colher onde eu não plantei, de ajuntar onde eu não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Já que você não quer fazer nada, pelo menos investe em alguém que cuide daquilo que eu deixei como responsabilidade, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Deus não dá nada de graça a não ser sua graça. Mas a partir do momento que você recebe essa graça, o reino de Deus ele é conquistado por esforço. Se você não se esforça, se você se acomoda, se você acha que porque Deus falou que está tudo certo, que está perdoado os teus pecados, que agora você está numa boa, vai, não peques mais, para que coisa pior não te suceda, então você continua nesse marasmo espiritual. E no fundo você sabe que está em falta com Deus. Deus está requerendo neste momento. Não por acaso eu trouxe essa palavra hoje, porque irmãos que estão precisando ser alcançados por essa consciência de se voltar para Deus, independente se o teu chamado é dentro de uma instituição, como tantos irmãos que já nos visitaram aqui, mas tem um chamado para estar em outra congregação, e nós respeitamos, irmãos, porque o próprio apóstolo Paulo nos ensina, cada qual fique na vocação e no local para onde foi chamado, cada qual na sua vocação, cada qual no seu dom. Nós não temos a pretensão de agremiar e colocar todo mundo no balaio do cordão. Não é essa a proposta do Evangelho, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas façamos dessa liberdade responsabilidade, porque se você não tiver responsabilidade nessa liberdade, certamente você vai pecar na libertinagem, se distraindo com as coisas desse mundo, ainda que você chame de meu trabalho, de minha profissão, ou de quaisquer outras coisas das quais você tem depositado toda a tua atenção. O alvo de adoração não é mais o Senhor, mas são as coisas, e aí o negócio fica difícil, porque esse servo negligente é uma metáfora para todos esses que, não sabendo fazer daquilo que Deus deu como dom, como talento, nem mesmo investindo em outras pessoas que supostamente poderiam fazer. Se quer você ajudar a obra de Deus, seja com uma oferta, com uma palavra, qualquer coisa. Eu não posso ir, pastor, mas eu quero que o senhor vá, como alguns que nos ajudam aqui, porque tem essa consciência. Aqui Deus fala claramente, como ele fala em banqueiro, é investir na obra de Deus, é fazer aquilo que muitos que não possam estar caminhando conosco, como auxiliares ou como pastores, mas estão juntos, participando dos cultos, orando conosco às sextas-feiras, participando minimamente de uma liturgia que não é pesada, irmãos. E quem congrega conosco pode dizer, fala em particular com cada um deles, eles têm liberdade de dizer como são tratados aqui no cordão, porque se nós temos essa visão, esse entendimento, essa compreensão de que temos que ter uma vida familiar, de que temos que ter responsabilidade com o suor do nosso trabalho, com o ganha-pão, para trazer dinheiro para casa, para poder pagar as responsabilidades, as contas, enfim, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que negligenciar e descansar e desprezar a obra de Deus de maneira alguma, porque ao reconhecer que, embora seja com o suor do nosso trabalho, é pela graça de Deus que nós estamos de pé, é por misericórdia que nós nos acordamos hoje e nos demos conta. Estou vivo, glória a Deus pela vida. Você se ajoelhou hoje com a tua esposa, com teu filho, para agradecer por mais um dia de vida? Ao sentar-se à mesa, você agradeceu pelo alimento que muitos não têm? Observe as guerras que estão acontecendo, a fome que já tem batido há muito tempo em determinadas mesas, e você, indiferente a tudo isso, porque você está preocupado apenas com o seu umbigo, não tem essa responsabilidade. Cada um com seus problemas. Eu cuido de mim, cada um que se vire. Essa falta de empatia com o próximo é uma prova clara de que você está espiritualmente negligente e distante de Deus. E, portanto, Deus fala claramente. E a sentença é terrível, irmãos. Tomem dele o talento e deem-no aos que têm 10. Ou seja, aquele a quem ele mais deu talento, ele vai receber tudo aquilo que foi negligenciado por ele. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Oh, glória a Deus! Mas ao que não tem, ao negligente, aquele que despreza, até aquele pouquinho que ele tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, eu sou um homem que mexeu com coisas espiritualmente muito pesadas. O diabo não está brincando de ser diabo. Nós não podemos brincar com Deus, fazendo ele parecer um Deus com D minúsculo. Porque Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Quando ele chama aqui o servo mau e negligente, ele vai corrigir com a vara sim, para que você não caia nas mãos de Satanás. E muitas vezes Deus fecha a porta, não quero assustar irmãos, mas Deus fecha portas porque não entenderam esses que são chamados. Escute. Eu não estou falando a você que é um neófito,
outro que mal conhece a Bíblia, que está aqui como apenas um curioso para assistir. Não é com você. Não foi gerada essa consciência, não foi gerada essa mudança de mente, essa metanoia da qual o apóstolo Paulo fala, ainda não brotou em você, mas vai chegar um tempo. Eu tenho visto retaliações até na minha família, de consanguíneos meus, que outrora emocionados, levantaram a mão, proclamaram Jesus como único Senhor, desceram as águas, assumiram perante sacerdotes, perante anciãos, que dali para diante ele tornar-se um servo de Deus, e aos pouquinhos aquilo foi esfriando, aquela apostasia maldita, que é uma sentença desses últimos dias, contra aqueles cujo coração está empedrado. Essa apostasia foi esfriando, e essas pessoas volta e meia pedem oração, e a gente não tem como orar, irmãos, porque a causa de tudo isso é provocada por ele. Não há como você orar pela cura de uma enfermidade sem que a pessoa se arrependa e largue aquilo que está causando a enfermidade. É como eu tenho que tomar remédio pra pressão e não ter consciência que eu tenho que diminuir o sal. Vou tomar losartano o resto da vida e a pressão não vai baixar nunca, porque a causa daquilo não está sendo tratada. E Deus está tocando em feridas essa noite, não para curar, mas para poder abrir mais a ferida, para ativar a tua consciência, porque infelizmente alguns não conseguem entender a palavra através do amor. Eles apenas através da dor abrem-se para o evangelho, para poder descobrir que Deus é amor sim, mas ele também é justiça. Há muitos que não ficam nem na live aqui, já torceram o nariz. E esse cara aqui tá sentenciando? Sai fora, esse cara não sabe o que tá falando. Mas quando você experienciar e experimentar o mundo espiritual como ele verdadeiramente é, e não como dogmas humanos que foram te passados, aquela distorção da Bíblia. Ah, Deus vai te dar vitória. Tá vindo um carro novo pra ti aí, ô glória. Às vezes até vem um carro novo, quando aquilo é consequência daquilo que ele pediu lá atrás para poder trabalhar. Mas quando o alvo é a riqueza, quando o alvo deixa de ser o Senhor, quando ao invés de buscar Deus em primeiro lugar, você busca as coisas e inverte, você faz que nem Satanás. Distorce as escrituras fazendo a mentira parecer verdade e a verdade parecer mentira. Você se torna um servo mau, um servo negligente, e Deus manda lançar fora nas trevas exteriores. Não queira saber o que é isso no mundo espiritual, irmãos. Nem eu quero saber. O evangelista Mateus, no capítulo 24, versos 13 e 14, nos diz: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Há irmãos aqui que também estão nessa mesma condição, que não por maldade, essa negligência não foi gerada por simplesmente desprezo, mas por decepção. Quantos irmãos choramingando? Pastor Jairo, eu tô triste com aquele pastor, ele fez isso, eu não quero mais congregar lá. Ele tinha que mudar. As pessoas querem converter um sistema que já nasceu corrompido. Não tem como, irmão. O sistema religioso, ele já nasceu torto. Nós temos que desfrutar desse sistema, assim como o sistema político, o sistema econômico. Nós não podemos mudar o mundo. Nós temos que saber interagir, mas sendo luz no meio das trevas, não nos tornando trevas como eles, sendo luz entre eles, para fazermos a diferença dentro desse sistema, sem proselitismo, sem discursos. Eu sou do partido tal, eu sou do time tal, eu sou da denominação tal. Aquela denominação que congregar lá vai pro céu. Os outros, nem cumprimento. Quando muito dou um oi. E negócio de paz do Senhor, graça e paz. Já estão no inferno, não congregam aqui. Esses tais, Deus chama a atenção essa noite. Tomara que esse vídeo chegue até você e você seja profundamente tocado, meu irmão e minha irmã. Que não seja aleatória a tua atenção essa noite. Essa maldade está visível. A gente vê um louco, um demente, um psicopata manipulando um planeta inteiro. Olha como é poder essa potestade. Estamos falando de mundo espiritual. Não estamos brincando de religião aqui. Pelo amor de Deus, acorde. Até que você vai se despertar que existe uma guerra invisível, uma guerra real. O diabo não está brincando de ser diabo. Nós que estamos na linha de frente temos pagado preço alto demais. Mas eu me levanto como um atalaia nessa hora, que a chama do Espírito Santo me queima da cabeça aos pés, para abrir os teus olhos espirituais antes que seja tarde, antes que o mal sobrevenha, para que você possa morar na Nova Jerusalém conosco, porque nós temos essa convicção de fé que, perseverando até o fim, será salvo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versos 11 e 12, também nos diz a escritura: o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que vocês esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, negligentes, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Quem me conhece sabe da minha história. Eu venho do mercado musical, músico secular. Também componho louvores, gravei louvores solo e como vocalista de um grupo chamado Cordão de Três Dobras, o C3D, com os pastores Salvador e André. Como a gente já divulgou músicas, lançamos um clipe recentemente. Meus irmãos, fiz das tripas coração tudo que eu queria para divulgar esse trabalho. Poucas visualizações, poucos legaizinhos. Aí de repente uma música que eu fiz assim, sem pretensão nenhuma, uma demonstração gravada no estúdio, O Senhor é Minha Força, tá lá no canal do YouTube. Gravei como um demo, a gente chama na linguagem musical de demo. E o que Deus fala para aquele que tem mais talento? Ele
quando vê sinceridade no que está sendo feito, ele multiplica. São mais de 50 mil visualizações. Eu não coloquei R$1, $1 sequer, 1 centavo sequer na divulgação desse trabalho. E está lá. Não para de multiplicar. Eu não sei que mistério é esse. Por isso eu encerro com a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, verso 58. E que essa palavra fale profundamente contigo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. O trabalho na obra de Deus não é em vão. Por isso que nós estamos aqui pacientemente, assim como a palavra tem falado, perseverando até o fim, pacientemente, não olhando para as circunstâncias, não tão dando importância para o que a gente está produzindo, mas a gente sabe que é de Deus, porque a gente tem visto testemunhos, pessoas ligando, mandando mensagens, sendo profundamente transformadas. Uma alma vale mais que todo o mundo. Para Deus tem valor, e para nós do Cordão também. Esses pequenos exemplos, dentre os quais alguns congregam conosco, que tiveram suas almas totalmente transformadas, a começar por mim e pela minha esposa, estamos aqui firmes na presença desse Deus. E por mais que a circunstância muitas vezes nos oprima, por mais que o vento nos balance e tente nos jogar em águas profundas, como o salmista fala no Salmo 46, o trovão do Senhor no romper da aurora há de arrebentar grilhões e cadeias e libertar a tua vida de todas essas prisões que te oprimem e que não te permitem se entregar total e irrestritamente à obra de Deus. Esta foi a mensagem salvífica que Deus colocou no meu coração neste dia 16 de julho do ano de 2025, na reunião do Cordão.